Que prazer estar de volta, terceiro bloco, recebendo a professora Suiane Bueno. Eu sou Sandra Chaves e tenho muita alegria de estar na sua casa. Bom, vamos seguir, professora. Vamos falar um pouco de família, de rotina, das experiências com a leitura. E a gente estava aqui falando um pouco no bastidor, duas coisas. Primeiro que o tempo hoje está voando, está muito rápido. Mas a professora vai dar uma dica, né, professora? Uma dica de como usar a literatura para acalmar na sala de aula, porque essa é uma situação assim que tem muita relevância. Contigo, professora. Então, professora, até aproveitando a pergunta sobre rotina e levando isso para casa e para a sala de aula, a gente sabe que estar em sala de aula é lidar com os alunos que eles chegam de mundos, de contextos diferentes. Então, eles precisam de gentileza, eles precisam de generosidade, eles precisam de ser ouvidos, de serem acolhidos, assim como esse educador também precisa. Então, algo que eu tenho trabalhado muito na minha rotina familiar, e levo isso para a educação, para a sala de aula, são livrinhos como este, Está Tudo Bem, Seja Gentil com Você Mesmo quando as coisas não dão certo, e tem também o Mágica da Respiração. Não trouxe esse, mas é um livrinho que eu indico muito, que é para a gente poder trabalhar com esse aluno, esse processo de pausa. Calma, pausa, né? Vamos respirar, então puxa o ar, solta o ar, vamos sentir essa paz chegar, né? Vamos tentar, né, ser ouvidos, vamos tentar falar. Então, nem tudo vai dar certo, nem tudo dá certo em casa, professora, a gente quando está ali, né, nesse processo de lidar com os filhos, de educar, né? E nem tudo dá certo na sala de aula. Então, esse é um livrinho que ele, além da historinha, ele traz assim muita... ele já é construído uma narrativa mais reflexiva, sabe, professora? Ele vai fazendo a criança, né, ela pensar, ela se encaixar, né, nessas situações, né? Então ele começa com situações que dão errado em casa, situações que dão errado no cotidiano, na escola, e tá tudo bem, né? Eu vou conseguir lidar com isso, com ajuda, vou conseguir, né, lidar com as minhas emoções que estão ali, né, a flor da pele. Inclusive com as frustrações. Exatamente. As crianças pequenas, elas já estão articulando, elas estão negociando com a família para evitar a frustração, né? E é isso que acontece, professora. Nós lidamos hoje em dia com um ambiente de sala de aula e até mesmo em casa, em que a frustração ela não está sendo bem trabalhada, não está sendo né, bem aceita nem pela criança, nem pela pessoa que está ali lidando, né, que está ali administrando a situação. E o mais interessante desse tipo de livro é que ele traz, aqui no finalzinho dele, opções de como você pode ir trabalhando, de como que você pode, dicas, né, de como que você pode ir relacionando essas situações caóticas que chegam pra gente, né, enquanto pais, enquanto professores, enquanto cuidadores, enquanto pessoas que estão lidando, né, em convívio com as crianças, com os adolescentes. Então é um tipo de livro, professora, que eu sugiro muito, né? Eu acho que é uma forma de aproximar a sua sala de aula, é uma forma de você aproximar o seu filho, para que ele entenda que você não está ali numa posição, né, de apenas autoritária, mas é uma posição daquele que fala e daquele que escuta. Nós temos, a partir dessa sua fala, professora, um aspecto que precisa ser refletido. O adulto, ele é o líder da casa, mesmo ele não tendo uma posição autoritária, ele é autoridade. Mas essa autoridade ela é construída e necessariamente ela não precisa ser construída com brutalidade, não deve ser construída dessa forma, né? E ensinar o seu filho também a ter limites, ensinar o seu filho a trabalhar com a frustração é muito importante. Hoje a gente vê as crianças, na hora do jogo, elas não querem perder. Quando perde, não quer mais jogar. A experiência que a gente vê com criança pequena tá jogando o joguinho da velha. Eu tenho um quadradinho, você tem um xizinho. Começou, se ele perder, ele diz, eu quero trocar pecinha. O que ele está entendendo?
que trocando a pecinha ele vai ganhar, né? Então, ele pequeno, ele já vem com essa... ele já, como eu diria, que palavra é essa? Ele vem com esse... É uma dificuldade, né, de lidar que ele nem sempre vai ganhar. Isso, né? isso. Ele nem sempre vai ganhar. Ele tem que ser ensinado Exatamente. a ganhar, a perder. Ele tem que ser ensinado a superar. E foi isso que eu vi. Está tudo bem. Seja gentil. Está tudo bem, Consigo seja mesmo. gentil, né? Exatamente. Então, muito importante essa dica. Só, muito professora, para importante. inteirar, tem um outro livrinho, não poderia deixar de falar dele. Ele fala, você já encheu o seu balde hoje? Esse é o título dele e é uma pergunta que eu faço muito em casa, eu faço muito em sala de aula. Você já encheu o seu balde hoje? É o balde emocional, né? De você saber lidar com essas emoções que estão ali fervilhando, diríamos assim. Professora, como é que a família faz, professora, para tornar os livros mais acessíveis? Porque a organização da casa é muito importante. Então, é um ponto importante, a gente já viu isso em outros programas aqui. A segurança da criança passa por isso. E aí, tem um livro, precisa ficar acessível. Então, você falou um pouquinho do baú, falou do método Montessori, mas vamos voltar a isso? O que você sugere para quem está nos ouvindo e que ainda não tem esse livro na casa? Onde colocar, onde deixar disponível, como fazer isso dar certo? É uma pergunta muito bacana, porque ela dá resultados incríveis quando a gente se propõe, de fato. Começa pensando num cantinho. Toda casa tem um cantinho. Então, eu comecei assim, comecei pensando, quero criar um cantinho de leitura. Como criar esse cantinho de leitura? Hoje nós temos diversas estantezinhas, né, que colocam ali a própria oportunidade de seleção e exposição do livro. Ou uma mesinha lateral, que você vai colocando eles e você vai percebendo, né, se a sua criança já está inserida nesse universo da leitura, qual que ela tem mais gosto, e você vai expondo. Coloca ali uma cestinha em que ela possa estar manipulando, sabe, professora? Isso eu considero extremamente importante, que esteja ao alcance dela, ao nível visual dela. Tem que estar ao nível visual, ela tem que estar em contato com aquilo todos os dias. Então eu criei ali uma estantinha, eu tirei uma fotinha, né, dos meus 2 filhos cercados dos livrinhos e coloquei cantinho da leitura dos pequenos leitores. Então eu criei algo que se tornasse agradável e identificável visualmente para eles, porque a criança é isso. Eu posso ter uma pilha de livros, mas aquilo ali não se tornou interessante para sua criança, porque precisa ter cor, precisa ter organização, você precisa ter elementos que chamem a atenção. Então, bloquinhos de madeira que você pode colocar ali ao lado, uma fotinha, uma plaquinha, todos esses elementos que se tornam um cantinho da leitura, que eu considero que é o elemento, né, que é o ambiente mais confortável para estar se inserindo e organizando esse livro, atrativo, convidativo. E eu tenho certeza que vai dar certo. É algo que eu venho experienciando já com 2, levando para as oficinas, levando para a sala de aula, e dá certo, porque eu vejo as minhas alunas, inclusive, falando que elas criam esses cantinhos de leitura na sala de aula, né, com os puffzinhos, as almofadinhas, as mantinhas, e dá certo, né? Então você vai adaptando. Tem um sofazinho do tamanho da sua criança, né? Porque aquilo ali, nossa, eu me identifiquei, ela é o cantinho dela. Isso é muito importante também ir junto, né, Suliane? Junto, exatamente. Sentar lá no cantinho da leitura, sentar no chão, sentar no tapetinho, mexer com ela, deixar ela contar a história, porque ela já conta, né, a história. Exatamente. Mesmo ela não tendo ouvido ainda também, porque uma hora eu posso contar, outra hora eu posso pedir que ela conte. Como ela vai contar? Ela vai contar a partir das imagens, ela vai contar a partir da sua vivência. Então, esse momento de estar com a criança, e eu estou pensando aqui na quebra de paradigma. A professora diz que a gente tem que saber trabalhar com a frustração.
E você está em casa pensando, nossa, como é que eu vou fazer isso? Eu levanto de manhã, trabalho o dia todo, chego em casa, tem a roupa, tem a pia, tem o jantar, né? Mas eu acho que é isso, é isso mesmo, tem tudo isso. Tem tudo isso. Mas a prioridade é de quem na casa, né, Suiane? Você falou muito bem, é a escolha. Então, fazer uma agenda com a família, todo mundo ajudar, o esposo lava a louça, todo mundo senta para fazer uma oração, para ler uma literatura. É uma outra forma de conduzir a sua família. E eu tenho certeza que essa amorosidade e esse cuidado, né, esse olhar, essa escuta, só vai trazer resultados positivos. Perfeito? Não é não. Mas faz o que dá. Não dá durante a semana, faz no final de semana. Exatamente. Né? E só um adendo, professora, claro. Na sua fala que ficou incrível. Todo mundo tem que dormir. A criança tem que dormir. Então, não tem um tempo, tem uma agenda cheia, tem esse tumulto do cotidiano que faz parte para todos. Então, vamos, antes de dormir, uma leiturinha antes de dormir, ou um domingo. Então, essas escolhas a gente vai encaixando no tempo que a gente tem. Né? E a questão do reconto, professor, é incrível, porque quando você vai inserindo esse repertório vocabular na criança e você pede ela depois, hoje é o seu dia de me contar, hoje você vai ser o professor, hoje é você que vai fazer a leitura e eu que quero aprender. E é incrível ver eles repetindo. O resultado é muito legal. Principalmente em livrinhos como esse daqui, que trabalham mais a imagem, que permite que aí a criança olha para a imagem, ela te conta do jeitinho dela, aí você vê. Está surtindo resultados. Gente, que alegria receber a professora Suiane Bueno aqui conosco. Professora Suiane, eu a conheci no ICG, Instituto da Consciência. A professora foi nossa aluna na psicopedagogia, depois na neurociências. Mas ela já veio assim, maravilhosa. Só que aí hoje ela é prata da casa, hoje ela está como educadora. E aí, professora, eu quero que você conte um pouco para nós como foi a experiência com a neuropsicopedagogia. Porque esse curso, ele é um curso de extrema relevância. E quando o professor na sala começa a sentir as dificuldades de aprendizagem, ele começa a ver que tem algo diferente, é ao neuropsicopedagogo que essa criança vai ser encaminhada, né? Então, fala pra gente um pouco desse profissional, um pouco da sua formação nessa área. Você também é professora nessa área. Então, por favor. Então, o Instituto da Consciência, ele é uma excelência mesmo, porque é a consciência mesmo, né, professora? A gente lá trabalha, assim, tudo que a gente pensa ali dentro desse nosso universo de consciência mesmo, daquilo que a gente pode construir. Quando eu comecei fazendo a psico, né, ela trouxe todos os conceitos essenciais que a gente precisava para estar entendendo ali as dificuldades, né, a professora mencionou, de aprendizagem, mas estar na sala de aula te requer ir além. Porque você não lida apenas com as dificuldades, você lida ali com formas de aprender que são diferentes, né, e algo que vai além das dificuldades, que aí já vem os transtornos de aprendizagem. Então você precisa ter um arcabouço mais amplo, não apenas conceitual, mas prático mesmo, de conseguir compreender quem é esse aluno que chega, como que eu vou lidar com ele, como que eu vou conseguir formar nele leitor, como que eu vou conseguir, né, professora, trabalhar elementos importantes nele nesse processo de aprendizagem, que o conceito primordial da relação ensino e aprendizagem. Então foi um processo mais reflexivo, bem pessoal mesmo, que me fez ir ver a necessidade da neuropsicopedagogia. Né? E mais incrível ainda é ver como ela está amparada na neurociência e nos multiletramentos. Já é a próxima pergunta. Mas eu quero fazer um adendo para você que está nos ouvindo. Quem faz a neuropsicopedagogia é o profissional da sala de aula que quer compreender melhor as dificuldades, os transtornos, que quer atender melhor a sua sala. Também faz a neuropsicopedagogia aquele que quer abrir o seu consultório, aquele que quer estar no
atendimento de uma equipe multidisciplinar. Então, a neuropsicopedagogia, hoje, ela trouxe o conceito da psicopedagogia e ampliou. E ela está aí para qualquer educador, especialmente para os licenciados. Nosso carro-chefe tem sido os pedagogos, mas qualquer profissional formado, licenciado, pode estar fazendo a neuropsicopedagogia. Professora, quando você fez a neuropsicopedagogia, logo depois você disse que queria continuar. E aí você fez a psicopedagogia, porque na época não tinha a neuropsicopedagogia, e aí você foi para neurociência. Esse curso te ajudou? Foi daí que foi brotando essa paixão toda, porque isso aqui não tinha, quando eu te conheci, isso ainda não era forte em você. E hoje você está com uma identidade muito forte com as crianças, com a literatura e com a alfabetização. Isso teve consequência lá na neuro? Exatamente, professora. Começou ali na transição da psico para a neuro, e justo porque eu lidava na época com o AEE, que era o atendimento educacional especializado, né? Então eu quis muito compreender, né, esse universo da neurociência aliada ali à neuropsicopedagogia, e aí fomos estudando, foram muitas oficinas, foram muitas práticas, né, muitos estudos, muitos relatórios. E aí eu tive uma proposta também do ICG, que a gente foi criar uma oficina de leitura. E nessa oficina de leitura eu estava bem no iniciozinho. A gente foi percebendo como que poderíamos trabalhar a partir dos livros, da literatura, de todo esse processo, né, de levar a literatura para estar ali, diríamos assim, auxiliando nessas dificuldades, auxiliando aquele que tem o transtorno. Então, para mim, ter feito a neuropsicopedagogia foi exatamente, né, essa porta para mim poder estar adentrando a alfabetização, o multiletramento e, em especial, a literatura infantil. Estou muito feliz de ter convidado a professora Suiane, dela ter aceitado, da gente ter feito esse papo tão intimista e tão agradável. Te agradecer muito por isso. Professora, deixa o seu Instagram, onde as pessoas podem te achar, por favor. Então, meu Instagram é suiane.bueno, e o Suiane está em maiúsculo, e o Bueno também está em maiúsculo. Não se preocupe, está complexo? Nós vamos botar na legenda para você. Mas vamos achar a professora Suiane no Instagram, deixar lá o recadinho, e ela está aí à disposição para esse trabalho com a literatura. Ela está lá nas pós-graduações do ICG e a gente está junto. Vocês viram que era professora para cá, professora para lá, porque é assim o carinho e o respeito uma pela outra. De coração, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. E a gente espera você conosco, aguarda os seus comentários. A TV Alegria agradece a sua audiência. O Conexão Educativa com Sandra Chaves está muito feliz de estar participando nessa reflexão importante para a família, para educadores, para a sociedade. Professora Suiane, você quer deixar um recadinho para alguém aqui no nosso programa? Quero deixar assim um recado, né? Eu tenho um carinho muito especial por todas as minhas alunas que eu tenho, né, o contato com elas até hoje. Elas sempre, né, pedem ali um indicativo de livro, materiais da alfabetização, do multiletramento. Então, dizer a elas que é um prazer grande essa troca, né? Porque o ensino e a aprendizagem é uma troca de experiências, né? Então, eu estou aqui experienciando e lanço, né, na nossa fala, no nosso diálogo, oportunidades de experiência. Então, aí, para as minhas alunas, para aqueles que vêm me acompanhando, eu procuro sempre dar dicas, né, semanalmente dos livrinhos que chegam lá para mim. Então esse é um recado carinhoso que fica, professora. Então a gente fica muito feliz de ter recebido Suiane Bueno conosco. A TV Alegria agradece a sua presença, a sua audiência. Sandra Chaves,
está honrada de estar aqui com você todas as quintas às 19 horas. Não deixe de fazer os seus comentários. Crescemos com você. Obrigada. Boa noite.